Botei aqui, tô deixando a live aberta para o pessoal entrar. A aula do papai vai começar. Não. Papai, não? É, pode. A aula do seu pai vai começar. Não pode gritar, Cora. Não pode chorar alto. Viu, Cora? Qualquer coisa fala baixinho com a mamãe. Prestando atenção em vocês, tá? Vai.
agora já vai dar para começar. Obrigado, meu bem. Aí, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Vocês estão ouvindo? Todo mundo está escutando bem por aí? Como é que vocês estão? Tô. Olha aqui. Pronto, vamos ver essa configuração agora. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Como é que tá aí? Tá legal pra gente começar? Não tô conseguindo ver. Deixa eu ver. Pessoal, então, não estou conseguindo ver respostas se vocês estão me escutando, se está dando para ouvir aí. Estou vendo uns joinhas chegando, mas deixa eu ver. Beleza. Bom, eu vou começando aqui e aí se a gente precisar que repete alguma coisa aí, se não estiverem escutando, vocês me avisam, tá? Bom, em primeiro lugar, queria assim, agradecer a presença de todo mundo, né? A presença das pessoas que estão tornando possível a continuidade das nossas atividades, né? A gente poder seguir com essas atividades mesmo no período, né, da paralisação de maior parte da atividade da universidade. E existe aí também essa discussão, né, a respeito de como vai ser encaminhado o semestre. Enfim, acho que independente do resultado dessa discussão, seria interessante se a gente pudesse continuar, né, fazendo pelo menos uma parte do nosso trabalho, né, se preocupar também de alguma maneira em nos mantermos, né, ocupados, mantermos a nossa mente ocupada com coisas interessantes e que causam nosso desejo, né, de continuar aprendendo, de continuar psiquicamente vivo também, né? Então, acho muito importante aí nesse momento a gente poder estar dedicando aí nossos esforços, né, a essa parte dessa organização da nossa vida, mesmo que
tudo esteja bastante caótico, né, que a gente possa manter a saúde mental, né, continuar pensando, continuar lendo e mesmo que virtualmente poder continuar se encontrando também, né. Queria então começar também dando alguns recados, né, uns informes gerais. Gostaria já de saber se vocês conseguiram baixar o texto, né, da próxima aula, que é o texto que ficou lá na página da comunidade da disciplina, a partir de um link, né, que o Rafael forneceu para a gente, o Rafael que fez, né, o scanner do texto. E se vocês não tiverem já feito, né, o download desse material, eu vou depois também disponibilizar diretamente na página, para liberar também, né, um espaço aí para o Rafael poder utilizar a memória dele, enfim, para a gente poder e também saber se todo mundo está com o material em mãos, né. Outra coisa também, quero agradecer a Jucivânia, porque ela iniciou, né, a corrente aí das apresentações e insistir também, dizer que eu queria, né, ouvir a apresentação de cada um de vocês. Então, se vocês tiverem tempo aí, puderem fazer o vídeo se apresentando, né, deixando lá, e aí a gente vai conversando também, é uma chance dos colegas saberem, né, com quem a gente está compartilhando aqui a disciplina, criar nossas redes também, né, ver o que a gente tem em comum, de coisas para trocar. Então acho interessante a gente poder seguir com essas apresentações, né. Acho também que a Jucivânia poder ter apresentado para ela, né, apresentado o trabalho dela para a gente, foi bem interessante, assim, né, porque a Jucivânia está fazendo essa disciplina, não é alguém da literatura, está vindo já dos estudos linguísticos, né, mas ao mesmo tempo ela discute um tema que para nós é muito presente também na psicologia, né, que é a questão de como se pensar, né, essa realidade subjetiva, a subjetivação de uma pena alternativa, ou de um processo socioeducativo, né, e que a linguística tem aí as armas, né, e as ferramentas para nos ajudar a compreender melhor essa realidade, e a psicologia também poderia, de algum modo, se beneficiar desse diálogo, né. Só um minutinho. E o último aviso é com relação ao nosso seminário. A gente vai disponibilizar para vocês lá na comunidade, nos tópicos, né, as bibliografias que são relativas especificamente a cada um dos seminários, para que vocês possam, a partir dos comentários, escolher qual seminário vocês gostariam de participar, né, se engajar. O seminário, ele é uma atividade avaliativa da disciplina, então ele é obrigatório para os alunos regularmente matriculados e para os alunos que estão matriculados como especiais também. Os ouvintes, se quiserem participar, vão ser bem-vindos, mas eles não têm obrigação nenhuma, né, de realizar esse trabalho, essa preparação. E eu vou então, mais tarde, deixar para vocês na comunidade as bibliografias dos 4 seminários que a gente está propondo. Eles estão lá já no programa e cronograma, lá a gente tem informações sobre eles, são aqueles pares de aula, né, que vão vir nessa sequência agora, depois dessa última discussão que a gente vai ter sobre o texto do Eagleton. Então, a gente teve essas primeiras 4 aulas, né, aulas que são aulas que vão fornecer para a gente um fundamento, discussões que vão fornecer esse fundamento teórico, e depois a gente vai então ter um momento de discussão, de interrogação e leitura de alguns textos literários, né? É claro que esses textos literários, entendidos aí nessa noção ampla que o companheiro deu para a gente do que pode ser considerado literatura, né, de textos que podem ser de testemunho, autobiográficos, ou textos teóricos também que a gente vai ler a partir de uma chave literária. Beleza, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu queria propor que eu vou fazer uma apresentação desse material da aula e vou encerrar esse vídeo
porque aí eu vou precisar de fazer um vídeo mostrando a tela do computador. Acho que vai ser mais fácil. E então aí eu vou só finalizar essa parte, a gente vai abrir uma outra live, uma outra sessão, aí eu espero vocês entrarem lá também. Nessa sessão a gente vai estar visualizando um texto, um pequeno texto que eu fui preparando com notas, né, para a gente poder se conduzir durante o tempo dessa aula, né, essa primeira parte pelo menos. Então, só para fazer essa introdução geral, né, esse texto do Roland Barthes é um texto, ele tem um caráter assim bastante introdutório, né, no sentido de dialogar com um público mais amplo. É um texto que circulou, né, em revistas, enfim, e também foi parte de uma intervenção, de um debate que ele fez. Tinha até as perguntas, né, ao final do texto, eu não consegui escanear todas, mas depois eu vou falar para vocês um pouco do né, desse debate, dessa discussão, do que nos importa lá, tá? Mas a ideia é que foi um texto assim, escrito, né, para dialogar com um público que precisava entender ali o que era o estruturalismo, né, o que é o impacto da linguística de Saussure nesse campo das ciências humanas. Então o Roland Barthes está fazendo basicamente para a gente assim, esse esquema, e ele se apoia bastante na obra do Lévi-Strauss, né, e na obra do Lacan como dois grandes exemplos dessa entrada, né, do estruturalismo e dessa reorganização de um campo disciplinar a partir do estruturalismo linguístico. Então, a partir disso, né, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou, na verdade, pegar esse texto que é bastante sintético, né, e vou propor para vocês aqui uma distensão de cada um dos elementos que o Roland Barthes traz, né. Claro que não cada um no sentido assim, não vou conseguir abordar todos, mas pelo menos vou trazer para a gente aqui discutir alguns elementos, vamos dizer assim, centrais nessa apresentação do estruturalismo que ele está propondo, né? Então a gente vai ver lá quais são esses elementos. Sobretudo eu gostaria já de chamar a atenção aqui para uma questão muito importante, que é vamos dizer assim, uma transformação de paradigma, né? Que é uma saída, ou pelo menos um desinvestimento, né, do campo do fato para o campo do sentido. O fato, então, ele deixa de ser a dimensão privilegiada, né, para que o sentido possa ser privilegiado, e a gente vai ver quais as consequências dessa mudança, dessa transformação. Essa mudança tem impactos importantes tanto no campo da psicanálise e da psicologia em geral, e também na literatura. Né, da psicanálise por causa de um efeito, né, no qual a gente passa a investigar e abandona cada vez mais, né, a ideia de uma vida psíquica que seja, vamos dizer assim, realista, né, ou baseada numa certa factualidade. Porque aí a gente vai introduzir uma outra dimensão, que é a dimensão da significação, a dimensão da fantasia, no quais outros elementos, né, complexificam essas leituras, né, que se podem fazer dentro de uma determinada situação clínica, por exemplo, ou de um texto literário. E essa complexificação, então, impede que a gente possa nomear uma dimensão como factual, né, que a gente vai lidar aí com as diversas possibilidades narrativas, né, de uma maneira simultânea. Então vamos lá, eu vou... então, eu gostaria também de lembrar o exercício que foi proposto, né, desde o início da disciplina, que é o seguinte: durante aqui a fala, vocês vão deixando os comentários, perguntas, vou parando de hora em hora para dar uma olhadinha, né, e ver como é que estão as questões, para a gente ir organizando as questões e dando encaminhamento para elas. Mas também a gente havia combinado da possibilidade de vocês deixarem aí os trechos que vocês consideraram mais importantes na leitura, ou os trechos que produziram algum tipo de pergunta ou de indagação, a gente colocar aí para depois fazer uma retomada nesses trechos e fazer uma leitura mais próxima desses trechos que vocês estão destacando. Ok.
Deixa eu ver, tá cheio de comentários aqui, mas eu não consigo ler, gente. Olha que coisa estranha. Enfim. Eu vou então interromper essa transmissão para começar uma outra olhando para a tela do computador para o texto, tá?